Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, eu sou técnica administrativa e trabalho na biblioteca da UFO, no campus Moarama. E, visando uma melhor acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho olhos castanhos, estou usando cabelos semipresos e com mechas. Me autodeclaro parda, estou usando uma blusa estampada de preto com branco e usando fones de ouvido com microfone. Atrás de mim tem umas janelas de vidro, que é da sala de trabalho onde eu estou, e estão abertas. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação do Programa de Competência e Informação das Bibliotecas UF, na qual já estamos na terceira edição desse PCI, né? E em comemoração às atividades da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. E tem o compromisso de ajudar os alunos, professores, pesquisadores e interessados na produção acadêmica e científica. A lista de presença é gerada automaticamente nesta plataforma de conferência e está nas notas compartilhadas, né? Que vocês podem encontrar ali o link para solicitar o certificado. E os certificados serão emitidos a partir de dezembro. Bom, agora então será apresentada a capacitação de estratégias em busca de base de dados para ciências da saúde, pela Roberta Conde, que é bacharel em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2003, e em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso, 2011. É especialista em docência e gestão do ensino superior na PUC Minas, em 2015, mestre em gestão organizacional pela Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, em 2018, e desde 2014 é assistente em administração no sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia, onde atualmente ministra treinamentos em base de dados para cursos nas áreas de ciências, saúde, biomédicas e agrárias e para o curso de psicologia. Bom, até gostaria de verificar com a Roberta como que ela prefere se as dúvidas sejam colocadas no chat e apresentadas no final da apresentação, ou se prefere que sejam pontuais, né? Conforme forem surgindo, a gente vai fazendo uma pausinha para responder. Eu gosto de que interrompa. Aconteceu a dúvida, pode me interromper e a gente já sana na hora. Se quiser deixar para o final, eu acho que pode também, aí vai do gosto do freguês, mas eu prefiro que me interrompa. Eu não vou olhar o chat. Eu vou ficar só com a minha tela de busca e aí você me ajuda, Bibi. Se tiver alguma pergunta pelo chat, você interrompe. E parece que está todo mundo habilitado com o microfone, não tem problema também. Pode deixar e interromper a qualquer momento. Tudo bem, então. Caso queiram o pessoal que está participando por digitando, né, se preferir digitar, aí eu passo para você as dúvidas no momento. Bom, agora então eu vou passar a palavra para a Roberta, que vai estar ministrando esse treinamento, e desejo a todos uma boa apresentação. Olá, boa tarde. Meu nome é Roberta, como a Vivi me apresentou. Sejam bem-vindos ao Sistema de Bibliotecas. Eu trabalho no setor de atendimento da Biblioteca Moarama. Eu ministro esse treinamento todos os dias. Quem tiver dúvida depois, pode marcar diretamente comigo, você pode fazer. Roberta, está dando uma certa interferência no seu microfone. Eu acho que pode ser a internet. Eu vou tirar até a minha imagem. Se quiser tirar a sua imagem agora, aí fica menos pesado. Vou desligar também. Não deu para entender nada, não? Vou desligar também. Tá. Então, eu sou a Roberta, eu trabalho no setor de atendimento. Ah, que bom, Beatriz. Que ótimo. A gente sempre vai ter um pouco. Todo dia a gente assiste alguma coisa e aprende e vai agregando. Eu voltei para esse setor agora no ano passado e eu sempre faço em cima de planilha, aí eu vejo a minha própria evolução da planilha do ano passado, agora, e ela vem melhorando. Vou fechar minha tela então, Yara, né? Para não carregar muito. Ainda está cortando. E agora, vocês conseguem ouvir? Melhorou? Ficou melhor. Será que eu vou abro no celular? Falo pelo celular e vou apresentando?
Eu não entendi se está com a sua aberta também. Tá falhando a sua também. Como é que a gente vai fazer? Porque se o Fazer celular aí? estiver aberto, dá interferência. Mas você falou agora que ficou limpinho. Vou fazer de novo. Então vamos à apresentação, né? Vamos ver se vai dar problema. Qualquer coisa pode vir para essa sala onde eu estou também, tá? Fica à vontade. Ó, nossa pesquisa começa sempre pelo site da biblioteca, Bibliotecas UFO. E a gente sempre vai começar, Bibliotecas UFO, à esquerda, portal da pesquisa, base de dados, e aqui a gente vai começar pelo site da CAPES. Então, isso aqui é o caminho do conhecimento. Mas antes de eu começar o caminho do conhecimento, um espírito investigativo em mim, eu comecei a observar que na minha família e ao redor de mim, depois da quarentena, pessoas que costumavam fazer check-ups frequentemente, elas estavam começando a adoecer, principalmente de câncer. Eram pessoas que tinham um exame de rotina. Então, eu pensei, vou fazer uma pesquisa. Então, eu comecei a escolher as palavras-chave. Pandemia de coronavírus, quarentena, lockdown, agravamento de condição, não acompanhamento, acompanhamento médico, cuidados médicos, diagnóstico de doenças, diagnóstico precoce, exames periódicos, exames preventivos, incidência de doenças e câncer. Mas, diferentemente de outras áreas, a ciência da saúde, a gente precisa para fazer a pesquisa, a gente precisa utilizar descritores. O que são descritores? São vocabulários, são tesauros próprios que foram catalogados por bibliotecários, como sendo as melhores palavras para cada um. Está cortando? Como é que a gente vai fazer, então? Se quiser trocar, Roberto. Então a gente troca. Podemos trocar, vem para cá. Eu vou fechar aqui e vou lá olhar, gente. Já vou deixar aqui para você. Eu vou lá andaiar, gente. Vou fechar meu microfone aqui e vou deixar aberto. Ok. Pessoal, lembrando que os certificados serão emitidos só para quem fez a inscrição. Se você não fez anteriormente, você pode fazer no link aí que está nas notas compartilhadas, ok? Só um minutinho, pessoal, que eu estou baixando aqui o arquivo. Vocês estão me ouvindo normalmente agora? Vocês me ouvem? Parece que ainda está cortando um pouquinho. Eu estava conversando com
colocar no geral. Bate-papo. Não, não. Ai, gente, que bate-papo. Ainda está faltando, gente? Será que não é o microfone que está fazendo cortar assim? Nossa, eu acho que tem tanta coisa aberta que eu sou perdida. Pode fechar. Ver que eu estou falando aqui, às vezes, pedir para você atualizar a página da web, para ver se melhora. Testando. 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 Vamos deixar o vídeo. Tá melhor ou tá cortando ainda? Continua falando. Parece que estava bem. Tá melhor? Aparentemente, sim. Então vamos embora, gente. Mas o da Vivi tá cortando. Deve ser a internet da UF. Como que está o seu sinal aí na parte de cima da apresentação? Tá com 3 torres. Qual a corzinha que ele tá? Verde, 3 torres. Ué, então tá bom o sinal. Mas ele tá instalando, a sua voz tá instalando para mim. Agora a sua tá normal para mim. Então, Isso que eu ia falar também, tá normal agora. Então vamos lá, gente. É sempre comigo, né, Vitor? Eu escolhi o melhor computador do processo. Então vamos, pessoas. Então é o seguinte, eu escolhi palavras aleatórias porque eu tinha uma ideia de uma pesquisa que eu quero fazer. Só que em ciências da saúde, a gente não pode utilizar palavras aleatórias, a gente tem que usar palavras catalogadas. São tesauros próprios, são palavras que foram catalogadas pelos bibliotecários como as palavras mais relevantes. Então, antes de começar a pesquisa, eu começo sempre procurando qual palavra que é da escritora para aquela palavra que eu achei que era a verdadeira da pesquisa. Então, eu coloquei pandemia de coronavírus. Aí aqui já tem, o primeiro são 3 lugares que a gente procura. Na Biblioteca Virtual de Saúde, que você pode procurar pelo Google, o descritor chama Dex ou Mesh. Então, o descritor, que é o tesauro para a ciência da saúde, chama descritor. Então, toda palavra-chave não é descritor, mas todo descritor é uma palavra-chave. Então, o primeiro lugar que eu procuro é a Biblioteca Virtual de Ciência da Saúde, porque ela é da América Latina e Caribe. Então, quando a gente faz uma busca da palavra em português, ela já me traz nas 4 línguas da América Latina e Caribe: português, espanhol, francês e inglês. A PubMed tem o Mesh, que também é o nome deles de descritor. Quem catalogou a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. E a Embase, que a gente vai pelo CAPS, a gente vai pelo Google. Então, um exemplo para lembrar vocês. A Embase, o Mesh ou o descritor dele chama Entry. E quem que fez esses descritores? O portal da Embase
ele é um concorrente direto da PubMed, só que ele é europeu. As duas usam a Medline como ferramenta. Então, eu tenho um que é europeu, que usa a língua inglesa como principal. Roberta, Oi. só que ela parou de compartilhar. Ai, senhor. Caiu mesmo. Vou fazer o sinal da cruz aqui, gente. Voltou? Então, eu tenho o Dex, que parou, hein? O Dex mexe pela BVS, o mexe pela PubMed e o Entry pela Embase. São os 3 locais que tem aqui o caminho para você procurar os descritores, que são as palavras catalogadas, palavras-chave catalogadas. Tanto o PubMed quanto o Embase é na língua inglesa. Na BVS, a gente utiliza na língua portuguesa. E aí ele dá as outras línguas para a gente. Então, se eu fizer a busca de pandemia de coronavírus, ele vai me falar qual que é a palavra que foi catalogada como descritor. Ele já entra direto. Se você quisesse colocar Bex no BVS, no Google, entraria nesse site também. Então, eu coloco aqui, pandemia de coronavírus. Ele está me dizendo que a palavra que é catalogada como descritor é Covid-19. Para inglês a mesma e francês não tem tradução. E aqui ele tem uma sequência de palavras que acontecem em menor número na literatura. Então, esses são os principais nas 4 línguas, e esses aqui são entretermos ou termos alternativos. Desses termos alternativos, a gente vai escolher de 3 a 5 pertinentes, porque às vezes tem a ver com Covid, mas não tem a ver com a minha pesquisa. Então, aqui eu já coloquei aqui para vocês para poder facilitar do que eu copiar tudo. Então, eu peguei a palavra principal na língua portuguesa, na língua inglesa e no espanhol já é a mesma coisa, não tem para francês, e eu escolhi 3 a 5 aqui que são mais importantes, tem a ver são coerentes com a minha pesquisa. Então, aqui eu já coloquei, até com outra cor, ó, pandemia de Covid e pandemia por Covid-19, ele está ali. Outra palavra que eu procurei foi a palavra quarentena. Então, eu escrevi aqui, volta aqui de novo, quarentena. Então, ele me disse que quarentena é realmente já um descritor, conhecido como descritor, tem na versão em inglês, espanhol e francês. Então, eu já adicionei aqui nas 4 línguas. E eu vou escolher, se tiver algum pertinente, esses de laranjinha todos são termos alternativos. Eu escolhi aqui, provavelmente vou abrir aqui, termos alternativos para ele. Aí, o que acontece? Você usa todos? E dentro desse bloquinho, fiz para lockdown, o lockdown me remeteu quarentena também. Eu vou usar todos? Quanto mais opções você tiver, amplia o seu leque de busca. Então, o que acontece? Aqui me faz já entrar nos conectivos ou conectores booleanos. Quando eu coloco OR, tanto faz ele procurar para mim pandemia de coronavírus, Covid-19, OR pandemia Covid-19, OR pandemia Covid-19, OR quarentena. Não que pandemia de coronavírus e quarentena sejam sinônimos, mas neste caso aqui, as duas coisas me fizeram ficar dentro de casa e me fizeram não procurar assistência médica. Então, para este caso aqui, eu vou utilizar O como sinônimos, porque para mim, eles fizeram o mesmo efeito na minha pesquisa. Essa parte deu para entender? Por que eu aglutinei aqui, está em verde, coisas que são coisas diferentes, mas que para mim tiveram o mesmo sentido? Eu vou te falar. O pessoal não comentou nada ainda, mas está dando para entender. Tá, beleza. Então, OR serve para isso, para ampliar. Eu vou fazer uma sentença que tenha todos eles. Eu fiz a mesma coisa para cada palavra dessa, que eu achei que era relevante para a minha pesquisa.
Só que eu descobri, eu testei cada uma aqui era esse azul aqui. Era roxo, mas não tem problema não. O que acontece? Eu testei cada uma dessa e colei lá no BVS Dex e testei se ela era termo alternativo. Eu estava num brainstorming e eu achava que tinha a ver com a minha pesquisa. E aí ele me falou que não é. Ele não trouxe nenhum resultado. Ele não considera o acompanhamento médico como um resultado para um descritor. Acompanhamento médico, tá vendo? Eu fiz para não acompanhamento, fiz para agravamento de condição, fiz para cuidados médicos, ele achou. Então, cuidados médicos ele achou aqui embaixo, quer ver? Cuidados médicos. Aí eu peguei as outras 3 línguas, coloquei aqui, e eu peguei também que eu achei que tivesse a ver com atendimento médico, que é um desse termo alternativo, ele só tinha um, aí eu adicionei na minha planilha. Fiz para diagnóstico de doenças, fiz para diagnóstico precoce, aí ele me remeteu esse resultado aqui. Fiz para exames periódicos, fiz para exames preventivos, fiz para incidência, ele não encontrou. O que significa? Significa que essas palavras não foram catalogadas na BVS como descritores. Se eu traduzir ela para o inglês e tentar nessas outras bases, pode ser que elas sejam descritores nessas bases. Mas, continuando, eu peguei essas palavras que foram encontradas em inglês e fiz a busca no PubMed. Para eu ver se tem mais descritores. Se essas palavras de inglês são reconhecidas como descritores no PubMed. Basta colocar no Google, mexe PubMed, que é o nome do descritor, que a gente consegue encontrar a palavra. Então, aqui, a gente faz a colinha do que tem no BVS inglês. Ele só aceita inglês. Você pode colocar na língua portuguesa, na francesa, qualquer língua ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele foi catalogado só palavras na língua inglesa. Então, eu botei a palavra Covid-19 no PubMed. Quer ver? Quando ele é largamente utilizado, só que você colocar aqui, quer ver? Olha, vou botar diabetes para vocês verem. Quando eu colocar diabetes, ele já puxa, mas tem hora que ele não puxa, os catalogados. Aí eu vou botar o Covid-19. Mas se não aparecer diretamente, você não fica triste. Você dá um search aqui, ele vai falar, ele tem como resultado para descritor de Covid-19. Teste, vacina, teste sorológico, e ele também tem o próprio Covid-19. Então, eu já puxei aqui na minha tabelinha para o lado, Covid-19 é também utilizado como descritor no PubMed, tanto no BVS quanto no PubMed. E aqui eu continuo olhando a lista e eu achei interessante, porque eu tenho visto muito que ele utiliza a cepa, que chama SARS-CoV-2. Então, eu também copiei o SARS-CoV-2 e coloquei aqui embaixo para mim. Peguei a palavra em inglês em quarentena, vou colocar lá também, para testar. Mas veio cuidado de mim, que louco. Então, a própria quarentena ele já tem para mim, sempre em inglês, lembrando o PubMed. Ele já coloca aqui para mim. Se você entrar nela, existe uma coisa que chama hierarquia das categorias dos descritores. Tá vendo aqui, quarentena está dentro de comunicação de controle de doenças. O Vitor, que é bom de inglês, eu espero que eu tenha feito a tradução correta. E por que eu estou mostrando essa hierarquia de assuntos aqui? Porque eu escolhi quarentena e ele vai me dar, depois ele vai botar quarentena station e stay at home orders. E aí, mas o que acontece? Quando você está fazendo a sua publicação, já está lá na frente, já está publicando. Quando você for utilizar os descritores em ciências da saúde, existe essa sobrecabeça. Às
às vezes ele não entra. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está procurando um tesauro na área de educação para LGBT. Só que LGBT não foi cadastrado ainda como tesauro, como seria o descritor na área de educação, né? Tesauro é o termo maior. E aí o que acontece? O que está acima de LGBT? É gênero. Em inglês é gender, né? Então, o que a pessoa vai utilizar? Ou no título, ou nas palavras-chave, ou no resumo, quando você não encontra, é legal você utilizar ou variar. Aqui, vamos supor, se coubesse, eu colocaria quarentena, lockdown, utilizaria as 3 formas, porque ficaria mais fácil de alguém te achar depois. O que você quer quando você publica? Você quer ter visibilidade. Então, quanto mais descritores catalogados você utilizar, mais fácil alguém te acha depois. Deu para entender essa parte do que significa hierarquia aqui? Para que serve? Valeu pelo inglês. O pessoal está entendendo. Colocando aqui no chat que sim. É isso. Se não entender, a gente volta, gente. Então, voltando à minha tabelinha que eu pré-elaborei aqui para vocês. Então, eu já fiz aqui em português, voltando, achei em inglês, coloquei aqui, e achei os outros que ele está fazendo para mim, que são os entretermos. Como é que eu vou ali nos entretermos? Vou voltar no quarentena. Então, para quarentena, ele já fala que tem, ó, a estação de tempo de quarentena, estação de quarentena, ele utiliza esse também. É um outro, serve para mim? Serve, porque tem a ver com o que eu estou estudando. Aí eu coloquei ele aqui, ó. E depois eu entrando nesse, ele vai me dar o outro, quer ver? Quanto mais você tiver opções, melhor. Por quê? Porque a gente precisa de um leque maior, às vezes o assunto é muito restrito. Essa semana a menina veio fazer uma pesquisa sobre atenção primária para pessoas negras. E a gente estava achando pouco, então a gente teve que achar mais entretermos para a gente poder utilizar, para poder aumentar as nossas chances de achar algum artigo. Aí eu coloquei lockdown, ele remeteu à quarentena e me remeteu ao health lockdown. Aí eu já fiz do PubMed. Agora eu vou aqui para o entry do Embase. Por que eu estou fazendo isso? Sempre, gente, vai pelo site da biblioteca para a gente aumentar a estatística e as métricas da biblioteca, né? Então, Bibliotecas UFO no Google, portal da pesquisa, base de dados. Aí a Embase está dentro da CAPES, eu já dei a diquinha aqui para vocês, buscar base, portal de CAPES, buscar base, Embase. O caminho aqui, para quem não sabe, tem aqui, ó, o caminho do CAPES. Que eu estou fazendo, tem a colinha aqui no fundo. Então, eu escrevo CAPES, clico no link e a gente vai entrar no portal CAPES. Então, tenho buscar assunto, buscar base, livros e periódicos. Por enquanto, eu estou só procurando descritores para eu ver quais são as palavras que foram catalogadas. Eu escrevo em Embase, entro nela. Eu já falei que o descritor no Embase chama entry. Então, ele está aqui, ó. Vou procurar essa palavrinha aqui no Embase. Eu venho aqui. Vocês viram que eu entrei aqui? Vou botar em português, porque eu não sou ótima em inglês. Cadê o português? E aqui eu vou utilizar as mesmas palavras. Lembrando que a Embase é um portal de pesquisa, que ele é um concorrente da PubMed, que é americano, ele é europeu. Então, ele também utiliza a língua inglesa como língua principal. Então, eu vou pegar essa colinha aqui para ver se ele reconhece essa palavra como... Eu acho legal da Embase que ele já me fala, não, olha só, eu não uso esse não. A minha principal é Coronavírus Disease 2019. Olha que legal. Ele já fala que tem até 262.707 achados só com esse termo. Aí eu venho aqui, copio, vou alimentar minha tabelinha. Eu já tinha alimentado hoje cedo, gente, para adiantar.
Então, ele já me falou que se eu colocar Covid-19, ele já me manda para coronavírus. Se eu coloco quarentena, ele reconhece como quarentena. O quarentena, a estação da quarentena, ele reconhece e também ele me dá quarentena em casa. Então, para Embase, ele usa todas essas palavras. E aqui também, ele também tem aquela hierarquia, que às vezes você tá, quer usar uma acima, coronavírus infection. Não é o nosso caso, porque a gente não está querendo falar da infecção propriamente dita. Não estou querendo falar do vírus, estou querendo falar só da situação pandêmica de ter ficado recluso em casa e eu não consegui ou fiquei com medo de ir ao hospital para fazer um exame preventivo. Então, não é o meu caso, não estou querendo saber de infecção. Mas tem a ver com a pandemia do coronavírus. Então, aqui eu já tenho todos os meus termos. Assim eu fiz para todos os outros. Tá tranquilo essa parte de procurar os descritores? Senão a gente muda aqui, gente. A gente refaz, gente. E aqui eu queria mostrar até uma coisa para vocês. Eu fui procurando, que eu achei que tinha a ver com cuidados médicos. E assim acontece na pesquisa. Às vezes a gente tem essa ideia de fazer uma pesquisa e eu achei que tinha a ver. E aí eu vi que o medical care me levou ao long term care, que é o tratamento por longo período, que me levou a health care. E depois eu fui ver a tradução literal desses termos aqui, que sempre tem lá. E o que acontece? Eu vi que não tem a ver, porque eu não estou querendo saber sobre tratamentos a longo prazo. Eu estou querendo saber, na verdade, se as pessoas estavam querendo, fizeram exames preventivos, continuaram a fazer os exames periódicos no período de pandemia. E aí, então, para mim, esses aqui, eu já descobri que eu não vou usar. Isso acontece, assim como eu estava fazendo com vocês aqui, surgiu uma palavra. E eu prefiro usar a palavra check-up. Então, eu acho que check-up tem a ver. Então, toda vez que você criar uma palavra, você está lendo um artigo e você vê uma palavra nova, você adiciona, a sua planilha não é fixa. Ela está sempre em construção. Então, assim, eu vou testar check-up aqui com vocês agora. Se ela é utilizada como descritor. Tá pensando, gente? Enquanto isso, tá tudo tranquilo aí, gente? O pessoal ainda não colocou nada no chat, não, mas é sinal que estão entendendo bem. Olha que interessante. Lá no BVS está pensando até agora, né? Aí é o problema do BVS. O BVS, até vou mostrar para vocês que deu 0 hoje, várias pesquisas. E às vezes é uma falha deles, eles não funcionam bem de manhã, mas aí à tarde eles estão funcionando. E aí você tem que testar. Quando eu pedi check-up, ele está falando para eu usar medical examination, que é a palavra que ele catalogou. Então, eu vou pegar medical examination. Ele já está falando para mim que no Embase, o descritor para check-up é medical examination. Entendeu como é que funciona, gente? Isso aqui, toda vez que você viu uma palavra no artigo, nossa, eu não fiz essa pesquisa, eu vou utilizar ela. Você adiciona. Vou deixar aqui em amarelo, porque eu já fiz a minha sentença ali para baixo para vocês, mas eu não utilizei esse termo. Então, toda vez que eu acho uma nova, ele não encontrou, tá vendo? Ele não entende check-up como descritor. E aí eu vou lá no PubMed, que é outro terceiro lugar que a gente faz. Como eu falei, tem um link ali, mas botar PubMed mexe no Google, ele acha para mim, facinho. Então, eu vou usar check-up para ver. Ele não encontrou, ele não reconhece como termo. Nem o próprio Embase, né? Ele reconheceu a palavra
ele utiliza, né? Ele me sugeriu utilizar a palavra medical examination. E assim eu fiz para a palavra câncer, porque eu estou querendo saber justamente sobre isso. Aí eu fiz para câncer, ele achou para mim aqui na BVS, lembrando aqui da BVS, câncer, neoplasias, entre termos neoplasias, tumor. Aqui para detecção precoce de câncer, ele já me remeteu uma coisa que eu queria fazer, ele já me deu, sugeriu, ele tem essa... Quando você coloca câncer, ele já me remete a esse descritor pronto, em inglês, em espanhol, em francês, e o entretermo para esse termo em português. Depois eu volto aqui no End no Note. Fiz aqui na PubMed, fiz também na Embase, e eu achei todas essas palavras. E onde que eu quero chegar? A gente ainda nem começou a fazer pesquisa, gente. A gente está procurando só descritores. E a gente, mais ou menos, tem mais de 20 minutos fazendo isso. Mas o que eu queria falar é o seguinte: toda vez que você procurar um, anota, adicionou um, anota, para diminuir o resserviço. Porque se você não coloca isso numa planilha, você fala assim, será que eu já usei essa palavra? Nossa, será que eu já fui nesse local? Nossa, será que eu já pesquisei isso? Então, quando você faz esse método aqui, você não perde, você não vai fazer resserviço, vai fazer uma única vez. E qual que é a ideia? Tudo que está dentro desse bloquinho, que está em verde, em teoria, a gente utilizaria entre cada um, abre um parênteses e põe essa palavra, ores, entendeu? Todas elas, essa é a ideia. E aí eu criei já essa sentença aqui para a gente nessa lógica. Ela é... Oi. Surgiu uma pergunta do Oscar, do IF Goiano. Ele pergunta: para bases referenciais multidisciplinares, existe alguma ferramenta para auxiliar na construção dos descritores? Então, depende. Se eu entendi essa pergunta. Ciências da saúde, ela usa descritores. Aí, se você for fazer a pesquisa, eu utilizo tantas palavras-chave que eu já tenho, quanto os descritores. Eu não descarto minhas palavras-chave comuns, porque, na verdade, a sentença, a estratégia é sua. Então, assim, existe uma sentença, estratégia perfeita? Não. Ela é sua, você faz do jeito que você achar melhor, do que te convém, e, na verdade, é que dá mais resultados. Por isso que eu ponho nas 4 línguas e ainda coloco 3 a 5 entretermos. Ciência da saúde tem descritores. As multidisciplinares não têm. Algumas têm tesauros próprios. Tesauros, que eu falei, são descritores, são tesauros de ciência da saúde. Então, educação, a menina que queria publicar um artigo em educação, e ela queria o LGBT. Lá, eles usam também tesauros em inglês. Tem até um link para isso, para você verificar. E ele não achou. Aí, o que está acima de LGBT? Gênero. Então, ele usou. Então, assim, depende. Tem área que pede descritor, tem área que não pede descritor. Esses 3, eu sei que é da ciência da saúde. Para a educação, eu já achei qual que é. Depois, se quiser, eu ponho na planilha lá. E aí tem que ver se cada área, tipo agronomia, veterinária, zootecnia, biologia, se não for coisa que é zoonose, que tem conexão com a ciência da saúde, são palavras-chave comuns. E aí você vai ver quais são as palavras-chave, de acordo com a sua leitura, que você vai lendo título, resumo e palavras-chave, você vai ver quais são as mais pertinentes e quais são as mais usadas. Eu consegui te responder? Sim, ele disse que entendeu e agradece. Ah, então tá beleza. É porque a ciência da saúde tem essa coisa. Você pode usar uma pesquisa sem ser palavras-chave. Aconteceu aqui essa semana, a menina. Eu não tô achando nada. Aí eu falei assim, você procurou os descritores? Não, aí eu fiz com ela os descritores e aí ela achou muito mais artigo. É porque os descritores, que eles foram catalogados como de maior incidência, entendeu? Então todo mundo usa esses descritores. Não, tá com água, obrigada. Um minutinho.
Beleza, pode interromper. Se não entendeu, a gente tenta explicar de outro jeito. Então, onde que eu estava? Montei aqui a minha primeira sentença com todos os termos, eu não preciso botar repetido. Eu coloquei, fiz aqui uma sentença com todos esses termos aqui com OR, só para a gente já garantir. Eu fiz Covid, OR, pandemia, Covid, todos eles, tá vendo? E aqui também eu já fiz para o segundo bloquinho. Todos esses aqui, eu não coloquei esses que eu não encontrei, porque talvez eles não sejam relevantes, talvez eu nem entenda muito do assunto, e aí eles utilizem outros termos, porque na área médica, igual esse aqui, eu não usei cuidados médicos. Conforme eu fui aprofundando aqui, esse foi o primeiro termo, que eu achei esse, eu vi que não tem a ver com o que eu queria, que é realmente fazer o check-up e olhar fazer o exame periódico, preventivo. Eu vi que esses cuidados médicos são coisas que se faz a longo prazo, não assim, periodicamente, não era a minha intenção. Então, ele está aqui, mas ele não entrou na minha sentença. Então, aqui eu coloquei essa. Eu já fiz com o que eu achei que era pertinente. Eu só utilizei português, inglês, espanhol e francês. Tá aqui. E o Word, eu botei esse, não coloquei aqui o Word Diagnosis. Mas a gente pode colocar. Tomar aqui. E aí eu fiz a terceira, que é com esse bloquinho sobre câncer. Ela está aqui pronta com todos eles. E aí, eu na quarta, eu já somei todas. Com o conectivo ou conector booleano. Agora a gente volta para cá, para o conectivo ou conector booleano. Para mostrar como é que a gente monta. Então, quando eu uso o OR, amplia. Tanto faz eu colocar pandemia de coronavírus, Covid, SARS-CoV, ou tanto faz eu usar pandemia. O que ele achar para mim, tá ótimo. Mas, quando eu uso o AND, eu quero que aconteça essas duas ou três coisas ao mesmo tempo. Para isso acontece o AND. É o que a gente aprendeu lá na matemática de interseção. Então, eu tenho aqui um bloco de estudos sobre coronavírus, eu até fiz aqui sozinho, quer ver? Ó? Coronavírus, aqui é verde. Eu fiz com Covid, ele achou 339 mil na BVS, 842 achados. Então, ele seria o primeiro bloquinho aqui. Mas quando eu coloco um outro bloquinho junto, que eu quero perguntar de exames periódicos, e teria um terceiro aqui, sobre câncer, que seria interseção, essa situação aqui entre três aqui, ó, né? Nessa aqui do meio, bem no central aqui, que seria a interseção de A, B mais C, que seria do Covid, mais o exame periódico, mais o câncer. Então, o que ele fez? Eu fiz essa frase aqui. Para isso serve o AND. O AND, eu quero que as três coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, ela restringe a minha pesquisa, ela vai diminuir, ela vai enxugar a minha pesquisa. Quando eu ponho o OR, ele amplia. E o NOT, ele é muito restritivo, ele chega a ser até um tiro no pé. Então, esses três juntos são chamados conectivos ou conectores booleanos. A gente coloca eles na letra maiúscula no meio da frase, tá vendo? E aí, o que acontece? Eu vou supor que eu quero um artigo sobre diabetes mellitus, mas eu não quero os artigos que falem da diabetes insípidos. E aí, se eu coloco o diabetes mellitus, not insípidos, ele vai excluir tudo e qualquer artigo que falar de insípidos. Só que pode ser que aí no meio desses artigos que eu excluí, ele exclua um perfeito que eu queria muito e seria muito bom para minha pesquisa, que vai lá e corrobora a minha hipótese, e eu excluí ele. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e coloco o NOT só se for, aqui tem opções na hora de busca, de você fazer a busca aqui, ó, busca avançada. E aí você coloca que você não quer no título ou na palavra-chave, porque se eu tenho um artigo que vai falar principalmente de insípidos, então a pessoa vai colocar no título, ela não vai escrever assim, eu não quero falar de diabetes insípidos, eu quero falar de mellitus. Ninguém vai escrever um artigo assim. Se vai falar especificamente de mellitus, é porque ela vai utilizar busca avançada, tá vendo?
ele tem o e, o ou, o não. Mas aqui em português, porque o periódico é da CAPES, é do MEC, né? É do governo federal. Mas em todos eles é and, or e not. Então, eu se fosse usar o not, eu usaria só na opção do título ou do assunto, porque eu queria excluir os insípidos. Mas, assim, é um tiro no pé, gente. Só se realmente você está com um assunto que é muito amplo e você quer realmente restringir, você não vai dar conta porque tem muitos achados. Eu não gosto de usar, sinceramente, eu não gosto, mas é que eu tenho que ensinar para vocês como é que funciona. Tá tranquilo aí até agora? End, or e not? O Oscar também está fazendo uma pergunta, aliás, dizendo que é uma dúvida, se eles estabelecer a seguinte estratégia de busca, Covid-19 ou pandemia Covid-19. Nesse caso, como o termo Covid-19 é mais amplo que o termo pandemia Covid-19, portanto, considerando a álgebra booleana, que é o conector booleano que você estava falando, que ele disse que também tem esse nome, né, de álgebra booleana, este segundo termo não contribui, não interfere com o resultado se a busca fosse feita somente com o termo Covid-19, tá correto? Então, exatamente. Isso é uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Neste caso aqui, eu fui pegando, mas se você quiser fazer uma coisa enxuta, todos eles que tiver pandemia de Covid, pandemia por Covid ou Covid, todos eles têm a mesma palavra aqui. Eu não precisaria escrever eles, entendeu? Eu utilizei aqui só para didática, para mostrar que existe termos alternativos. Mas quando você for fazer uma enxuta, tem até um outro jeito, que aqui tem os otimizadores e truncamentos, que é usar o asterisco. Se você utiliza Covid asterisco, ele vai pegar o Covid espaço 19, Covid-19, Covid e enfim 19. Ele vai fixar o Covid e vai usar todas as variações de prefixo, sufixo que tiver nessa palavra. Ele mantém só o radical que você escolheu, entendeu? Então, assim, aqui eu estou fazendo bem literal do que eu encontrei. Mas, na lógica mesmo aí, nem precisaria, porque o Covid-19, isso daqui já está aqui dentro, eu nem precisaria, porque tanto faz para mim. Você fez uma boa observação. Mas é só uma questão de mostrar a lógica que eu usaria todos. Mas aqui, a gente está só construindo a sentença, né? E aí você vai ver que depois, eu não colocaria, eu colocaria Covid asterisco em de SARS-CoV, não, or, né? Or SARS-CoV, a quarentena já não dá, porque aqui é com A, aqui é com E. E aí eu entendeu? Eu colocaria só, tem base que nem aceita, tirando o BVS, o CAPES, eles não vão nem reconhecer a língua portuguesa, o espanhol e o francês. Então, em algumas bases, eu faço tão enxuta só com a língua inglesa. Entendeu? Usando o asterisco. Beleza? Tá tranquilo. Vamos lá, então. Então, aqui eu criei. Aí eu fiz esse teste. Eu pego essa frase. Só vamos terminar aqui de mostrar os... Eu já comecei aqui os truncamentos otimizadores. Então, eu já falei dos conectores. Eu já falei do asterisco, se você colocar após uma palavra, e aí ele vai colocar todas as variações, tipo pedra. Você tira o A, vai virar Pedro, pedreiro, pedraria, qualquer variação com o PEDR, vai dar nisso. E de outro lado, se você colocar asterisco no começo e no final de um termo ou de um artigo, ele vai usar somente as palavras principais. Então, se vamos supor, eu tenho um termo, eu tenho transtorno do espectro autista, mas eu não sei se usa transtorno do espectro autista, do espectro autista, do espectro autista. Então, o que ele faz? Quando você utiliza um termo ou o nome de um artigo, ele utiliza só as palavras principais. Ele vai excluir artigo, preposição, espaçamento errado, pontuação. Sabe quando vocês pegam o nome de um artigo, lá que vem com um monte de espaçamento que está errado, e você quer colar no Google para ver se acha de graça? Coloque entre asterisco, que ele vai pegar só as palavras principais para você. Então, um asterisco é depois de um prefixo. 2 asteriscos é fechando para a gente pegar só as palavras principais.
Diferentemente, se você colocar um nome de uma espécie de bactéria ou colocar um artigo entre aspas, ele só vai achar o que tiver com a escrita literal do que você copiou e colou. Então, assim, para a busca de artigo depois, eu não gosto de usar o entre aspas. Eu uso aspas quando você quer realmente fechar. Vamos supor, diagnóstico precoce. Eu não quero precoce diagnóstico, nem eu só quero o diagnóstico precoce. Eu posso muito bem fechar aqui entre aspas. Só que tem algumas bases que não aceitam as aspas. Então, vocês têm que tomar cuidado e fazer teste. Assim como essa lógica que a gente fez aqui, tem base que não aceita parênteses, tem base que não aceita, você vai ter que entrar termo a termo, e ele não deixa você copiar e colar a sentença inteira. Aqui também, eu tinha feito no outro computador, a gente não está usando ali os parênteses. O parêntese, quando você coloca um termo entre parênteses, o diagnóstico precoce entre parênteses, ele tanto faz para ele, diagnóstico precoce ou precoce diagnóstico. Ele tanto faz, ele utiliza essas palavras na ordem que ele desejar o que ele encontrar. Então, ele alterna a localização das palavras. Então, o asterisco ele vai pegar na mesma ordem, só com as palavras principais. As aspas vai ser literal e o parênteses vai pegar todas as palavras, mas com a ordem não necessariamente a que você colocou. Essa parte tranquila, os otimizadores? Parece que sim. Responderam aqui no site, no chat que sim. Tá, então, finalmente, eu construí a minha sentença, gente. Ó, a gente falou isso tempão para construir a sentença. Eu vou copiar e vou colar ele nas bases. Aqui eu botei todas as bases que eu acho relevantes para a área de vocês. São multidisciplinares. O CAPS periódico que a gente está usando. A gente tem o EDS, que a gente tem um treinamento só disso, que é o Web Code Discovery Service. Essa lógica aqui, ele não é muito bom, não. Ele não é muito inteligente, não. Porque quem fez lá a lógica, ele vai pegar todas as palavras soltas. Então, você vai ver que vai dar muito mais achados. A Scopus, que é multidisciplinar também. Aqui tem até os caminhos, tá vendo? Ó, o que é via CAPES, o que é pela velocidade da biblioteca. Aqui precisa de... Tem alguém que é de fora, não é? Eu estou lendo aqui do moço, do 25. Então, eu não sou muito boa em pico, mas a Embase tem a pico. Eu sou meio intuitiva. Normalmente a pessoa me traz o título daquele que ela acha, o suposto título, ou as perguntas, e a gente utiliza. Aí eu pego as palavras-chave do título ou dos objetivos, geral e específico. Eu não sou muito boa em pico, não, porque é bem da área de vocês, de saúde, né? Mas essa Embase aqui tem essa estratégia pico. Você já viu como é que funciona? Todo mundo tem, da UFO, tem e-mail institucional? Vou mostrar lá a Embase. Beleza. Se vocês nunca utilizaram, vocês podem utilizar o portal CAPES e aí, com todas aquelas bases que eu demonstrei aqui, pelo acesso via CAP. Tá vendo? Ó, CAP. Todos de CAPES é via CAP. Ou você está logado na internet da UFO, pelo IP da UFO, aqui tem a diquinha, ó. Ó. IP da UFO ou via CAP. E aí, o CAF é o e-mail institucional, é a Comunidade Acadêmica Federada. É a sua chave para você entrar nessas ferramentas que a gente tem de graça pela UFO. O UpToDate
é uma base de dados também, uma ferramenta de utilizar diretamente na clínica. E aí, para fazer o cadastro do UpToDate, aqui tem um link, tem que ligar lá na Marjorie, no HCU, porque tem que ser o IP do hospital para fazer o cadastro. Depois vocês conseguem utilizar o UpToDate, os IPs do Moarama, livremente, mas para cadastrar tem que ser do HCU. Ah, obrigada, obrigada. Ele tem um nome diferente, como é que é o nome dele? É o Oscar, ele é do IF Goiano. Legal. Você vai ter Oscar, você vai ter uma... Muito obrigada, vou guardar ali, ó. A nossa planilha. O que acontece? Você vai ter o perfil de acordo com os cursos e a pesquisa que o IF Goiano tem. Então, assim, pode ser que as revistas que a gente tem sejam diferentes das revistas suas, entendeu? Porque é de acordo com o perfil de pesquisa da instituição. Mas o CAPES, com certeza, você tem, só que algumas revistas são diferentes, entendeu? Mas como você é centro da saúde, deve ficar bem parecido. Então, vamos voltar lá. Vocês querem ver o pico, né? O que é o pico? Aqui na Embase, ó. Agora tá em inglês, hein? Em inglês eu sabia onde ficava. Deixa eu ver onde fica. Ah, tá aqui, ó. Vai aqui na principal, estratégia pico. Isso aqui é utilizado como ferramenta para a área médica. Então, você tem uma população que você quer fazer a pesquisa, uma intervenção, que é a utilização de um medicamento, um aparato, e aí uma comparação, tipo, fazer o placebo ou utilizar um medicamento que serve no lugar da insulina. Aí você tem um resultado, que, vamos supor, se dá risco, se não dá risco, e o projeto de estudo. Por exemplo, você compra o lado aleatório. Aí, se você faz estudo randomizado, esse tipo de coisa. Então, você monta aqui e ele mostra os resultados de todos eles cadastrados dentro da Embase, das revistas que foram relacionadas na Embase. Então, se você preencher aqui, tem hora que dá zero, tem hora que vai mostrar todos os resultados que ele tem. E aí ele fala, e aí você pode utilizar como pesquisa, ou você realmente está lá na clínica e você quer achar uma alternativa para o tratamento da pessoa. Então, a estratégia PICA é muito usada na área médica, mas eu não sou muito familiarizada. Mas é bem interessante. Mas se o professor de vocês ensinar aqui, o que significa pico, tudinho, é fácil de utilizar aqui. Então, eu estava na Embase, aqui ó, tem a busca rápida e tem a estratégia pico. Eu costumo usar esse daqui e procurar, quando escola a sentença. E esse daqui, mas aqui é muito usado. Aqui tem aparelho médico, tem medicamento, informação ao paciente, quando você quer fazer uma coisa rápida e de fácil acesso para o paciente entender. Essa daqui, ela está vindo no lugar, ela é concorrente da PubMed, eu acho que ela tem melhores ferramentas do que a PubMed. Tá tranquilo? Eu não sou muito boa em pico, mas excelente ferramenta para vocês. Então tá bom, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui as Scopus, a maior base de dados do mundo, a Cielo é interessante multidisciplinar, Web of Science, base de dados de dissertações da CAPES, onde foi publicado, para você ver, ó. Eu coloquei aqui os meus 3 temas, ninguém defendeu nada na base de dados da CAPES. Eu coloquei só sobre coronavírus, só a palavra coronavírus lá, essa primeira sentença aqui, só uma pessoa defendeu disso, que é a dissertação no Brasil sobre coronavírus, que está catalogado lá. Aqui, ó, eu coloquei na BVS, ela não está funcionando. Aí eu botei só o Covid com asterisco para a gente testar, para ver se estava funcionando, porque tem dia que ela não está funcionando. Ela deu 339 mil. Pode ser que realmente não tenha a pesquisa. Deixa eu botar as outras aqui que eu fiz.
Aqui tem a Embase, que é via CAPES, a Medline. Existem duas versões de PubMed, eu queria mostrar para vocês. Poucas pessoas sabem disso. Tem mais mensagens. Aí aqui no CAPES, todas elas que eu coloquei ali, você vai buscar base. Se você colocar PubMed, ela tem duas versões. Aí qual que você vai usar? Qual que te dá melhores resultados, não é isso? Aí aqui você utilizar, você tem que falar nossa metodologia. Eu usei a Medline ou usei a PMC, a versão PMC. E aí aqui eu vou colar aqui para vocês verem essa daqui é a grande pergunta aqui, grande estratégia, para mostrar para vocês. É claro que eu estou fazendo esforço desnecessário. Por quê? Porque ele só tem na língua inglesa. Então, assim, eu colocar ou não, isso aqui vira lixo. Entendeu? Eu só limpo quando é uma que põe termo a termo. Então, essa minha grande sentença, ele teve achados de 1986 a 2023. 1.279 resultados. Aí eu coloco aqui. Por que eu coloco aqui? Para eu não me perder qual que eu já fiz. Eu vou fazer uma bibliometria. Ah, mas eu quero só do período de 2019, porque eu quero que fale exatamente, especificamente do Covid-19. Às vezes ele está puxando outro Covid. Aí eu venho aqui no meu filtro, 2019. De 2.279 vai cair, 1.193. Então, eu estou falando realmente desse Covid-19 da minha pandemia, estratégia 5. 1.193. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é interessante. Ele está falando aqui que está 2023. Nossa, Roberto, é bug. Não tem, a gente nem chegou a 2023, já está em 2023. É porque esse 2023, eles estão fazendo EPUB, que é uma publicação antecipada online para um artigo que vai ser publicado fisicamente e no ano que vem. Então, ele já tem coisas que você nem tem fisicamente ainda, mas ele já tem o EPUB. Você já pode ir lendo e se atualizando do que vai ser publicado. Entendeu? Outra coisa que eu gosto de falar aqui eu gosto muito dessa versão. Ele tem aqui, ó, Abstract Free Full Test e Full Test. Ele tem opções só de resumo, opções de texto completo disponível, de graça, e texto completo pagando. E eu não gosto de marcar aqui, por quê? Porque vai que esse aqui não tá de graça, eu copio ele, põe no Google Acadêmico, e eu acho ele de graça. O outro jeito de procurar, estávamos aqui em buscar base. Eu posso botar a minha sentença, palavras-chave ou o nome de um artigo em buscar assunto. Mas existe uma opção, quando eu não acho ele de graça, em listas periódicos. O que é periódicos? São revistas científicas produzidas em periodicidade. Então, o nome das revistas científicas, a gente chama eles de periódicos. Então, tem periodicidade semanal, bianual, semestral, mensal. Então, por isso que é chamado de periódico. Então, eu posso ver se, às vezes, eu não achei ele de graça, mas eu vou lá e pego esse artigo. Quando eu me perdi onde eu estava. Vamos fechar aqui, então eu não me perco. Aí, eu pego esse artigo, colei no Google Acadêmico não tem. Colei aqui no consulto do buscar assunto. Não achei. Vou fechar isso. E aí eu venho aqui no nome da revista e eu pego o nome da revista e colo lá no CAPES. Muitas revistas, às vezes, você copia o artigo aqui no CAPES e ele não acha. Mas você vai pelo nome da revista e ele tem disponível para a gente. Você cola aqui, ó, mesmo. Aí já fala Nature Reviews Microbiology. O Vitor que é bom no inglês. E aí ele está me falando que essa revista aqui, ele tem disponível desde 2003. 1º de outubro de 2003. Às vezes tem variação, dependendo da base. E aí vamos ver se aquele artigo era de 2003. 2021, claro que eu já tinha colocado que era 2019 e 2021.
Eu já tinha esquecido isso. Então, eu quero 2021, sempre assim, ó. Volume 19, entre parênteses, é o fascículo ou o número. E aqui é o número de páginas. Vai dar 171 a 183. Então, eu vou procurando essa revista. 2021, 19, 3. 2021, 19, 3. Eu tenho problema de memória. 2021, 19, 3. 2021, 19, 3. Aqui, ó, tá aqui. Tem uns que já vem todos abertos. Tem outros que você coloca assim. Se vocês não acharem, vocês procurem a palavra all de todos, aqui na barra em cima. E sus, que significa fascículos, ou previews, que vem de anteriores. Procura uma das 3 palavras de cima que vai abrir a cascata de revista, entendeu? Então, o que a gente estava fazendo? Vendo se eu consigo esse artigo de graça. Ele também está aqui, mas é que eu estou mostrando como é que eu faria se eu não tivesse esse artigo. Então, ele quer a página 171 a 183. Vamos ver se ele está por página. Ele não mostra a página, mas a gente vai pelo nome. Considerations for Diagnostic. Vamos ver se ele acha. Dá um Ctrl F aqui. Achei ele. Tá vendo? Aí eu clico nele. E aí, outra vez, o que eu vou fazer? Eu vou procurar onde tem a palavra PDF, gente. O que acontece? Às vezes, chega para mim, a pessoa pede comutação. Vou explicar o que é comutação. E a pessoa não... Estava fácil, era só abrir. E aí ela não procurou. Aqui está mais fácil, está mastigado, ó. Fazer download ou imprimir. Se vocês não acharem, procura ou em cima ou lá embaixo a palavra PDF. Se for tese de dissertação, procura lá embaixo um link azul com o nome do autor, normalmente, .pdf. É como vocês vão baixar. Então, essa parte de conseguir o artigo está tranquilo? E, não, eu não posso falar essa palavra não, tá? Essa daqui, ó, eu sou proibida de falar. Gente, eu uso essa ferramenta no meu mestrado, tá? Mas eu não posso falar que aqui eu uso. Aqui eu não, na verdade, eu não posso usar aqui dentro. Beleza. Então, uma outra coisa. Eu já procurei o artigo, já mostrei para vocês como é que procura o artigo pelo nome, cola o nome do artigo no Google Acadêmico, no CAPES lá em consulta acervo. Cadê o CAPES? Consulta acervo, não achei. Fui pelo nome da revista, colei. Às vezes ele coloca assim, ó. Às vezes ele remete você no PubMed, para o artigo, e ele vai lá e fala assim, ó, tem lá na Gale. Aí você vai lá no CAPES, buscar base, você vê que tem a Gale. É um jeito de achar também. Aí eu não achei, de jeito nenhum. Aí a gente tem um serviço chamado comutação bibliográfica. O que é comutação bibliográfica? Cadê onde eu botei? Comutação bibliográfica. É um grupo de bibliotecas parceiras daqui dentro do Brasil. A gente tinha também conexão fora do Brasil, mas agora está só aqui dentro. E aí, aqui eu não tenho as minhas revistas, então aí as pessoas colocam no catálogo, as bibliotecas. E aí, quando você fala assim, eu quero o artigo tal, aí eu vou lá e procuro, que pela referência, pelo ano, volume, número, título da revista e o número de páginas para fazer o orçamento, a gente vê que biblioteca parceira tem. É só preencher, você vai em bibliotecas UFO, mais serviços, buscar comute. Sempre na página da biblioteca. Aqui, ó, mais serviços, escreve comute, você vai preencher um formulário com toda a referência, eu vou ver se a biblioteca parceira tem, aí você fala que tipo de material você quer, e aí, a cada 5 páginas, é R$2,20. Enquanto isso, lá no PubMed está vendendo por €35, $15, e aí você tem um artigo de 6 páginas e sai quanto? R$4,40. Só que aqui, quando você me manda, eu vou procurar, se tem parceria, se tiver, eu mando para você falando quanto que fica,
e aí você paga uma GRU, manda o comprovante para mim, e aí eu vou solicitar na biblioteca parceira e você vai receber o PDF no e-mail. Normalmente, sim, pode, se a outra pessoa do lado de lá trabalhar muito bem, é no dia seguinte. Em média, é uma semana que a gente recebe. Se demorar mais de um mês, é porque está com problema lá na biblioteca. Mas se der tudo errado, a gente devolve o dinheiro para um processinho, mesmo que for 2,20. Então, assim, não achou lá no lugar que o amigo ajudou aqui a falar onde que tem, ó, existe serviço de comutação bibliográfica que a biblioteca, se não pagou para a gente, tá? É GRU, vocês pagam para o governo. A gente só faz o serviço. Beber água, gente. E voltando à pesquisa, aqui eu estava falando das bases de dados, e aí eu parei para falar da Pico. Aí tem a Embase, a Imageline, mostrei que tem 2 versões de PubMed. Quantos que eu achei lá no PubMed? 1.279, nesse ano aqui. Na outra versão, vou mostrar para vocês que dá diferença. Vou copiar aqui de novo. A estratégia 4. Buscar base. Vou na outra PubMed. Vou na PMC agora. A PubMed é no Google, tá? Mas eu sempre faço por aqui, porque lá dificilmente você repara que tem 2 versões. Mas ela fica aqui assim, ó. Quer ver, ó? Cadê a outra? Ela tá aqui a versão nova. Aqui, ó. A versão PMC tá aqui, ó. O mestre estava aqui. E a versão PMC. Essa catalog aqui, que eu não sei falar inglês, ela, às vezes você vai mandar revista para você pedir commute, e aí você vai mandar revista, e você pega o ISSN. ISSN ou ISBN? ISSN. É igual o CPF da gente, as revistas têm o ISSN, entendeu? Uma identidade, é um número que identifica, a gente precisa dela. Porque tem revistas que têm o mesmo nome, e aí vai ser o ISSN que vai fazer a diferença, senão fica difícil de pedir o commute. Então, voltando aqui, eu estou na versão PMC, que eu pude escolher lá. Aqui ele achou 84.073. Você viu que deu diferença? Muita diferença, tirar 1.289. Qual que eu vou usar? Você dá conta de ler 84.000? A gente vai ter que usar os filtros. 84.073. 84.000. Tem problemas com números. Entendeu? E a que você escolher, você vai ter que falar nossa metodologia. A que data? Eu estou colocando a data que eu vou fazer para todas elas, se eu estivesse fazendo a minha pesquisa. E eu vou colocar a data aqui. Por quê? Hoje está dando 84.000, mas amanhã pode ser que fez upload de algum artigo, pode ser que alguma revista saiu desse portal, então faz diferença. Então, a data que você fez a busca é importante. Ah, Roberta, mas eu vou escolher qual base? A que te dá melhor resultado. Eu vou escolher qual frase? A que te dá melhor resultado. A que funciona. Mas eu vou ficar fazendo isso todo dia, porque como é que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma vez. E aí, o que eu vou usar? Todos eles têm jeito de você se cadastrar e depois criar alerta. Todos eles. Tá set alert, criar alerta em português. Então, todos eles, você se cadastra gratuitamente e depois você cria alerta. E aí você utiliza a sua sentença aqui e ela salva quantos alertas você quiser. Por quê? Daqui para frente, você fez a pesquisa hoje, você já começou a ler o título, o resumo e as palavras-chave, já começou a selecionar quais artigos que você quer, e aí você vai amanhã, será que chegou um novo? Você vai ficar, não, você vai ficar maluco. Você cria o alerta, que aí ele vai mandar um link igualzinho isso aqui no seu e-mail. Todos eles têm, gente, todos eles. Basta você criar um espaço e entrar, e aí todos eles você pode fazer uma biblioteca própria. Isso existe até no Google Acadêmico, existe criar alerta e biblioteca própria, e você vai salvando seus artigos. E o que mais que a gente tem? Até que tá tranquilo?
Ô, Beatriz, essa carinha sua eu não entendi. Eu sou meio ruim com esses emojis. Emoji. Você tá meio doidinha? Ah, tá. Não posso falar essa palavra, é palavrão. Então, tá, beleza. Então, aqui vocês têm todas elas que vocês podem depois navegar. Eu vou mostrar algumas delas pontuais que tem diferenças para a gente... É sempre a mesma ideia, gente. O que não der para colar, vocês vão entrar entrar termo a termo. E eu falo, CAPES EDS aceita português, BDD aceita português, BVS aceita português. Nas outras, não percam tempo. Podem criar uma sentença aqui só com as palavras na língua inglesa. Tá. Mapa de pesquisa. Eu acho bem interessante. Na PubMed, lembra que eu mostrei que tem o Mesh, naquela versão lá que tem um... E aqui, se você colocar em All Databases, eu vou colar minha frase aqui. E não colou. Se você colocar no PubMed All Databases aqui, lembra? Tem Mesh, tem várias coisas aqui, gente. É incrível isso aqui. Tem livros, tem desenhos de RNA. Vocês podem entrar aí e navegar com o que vocês quiserem, Noma, e dá para utilizar largamente para o trabalho de vocês, falando da fonte, né? Então, eu vou colocar aqui. Mas lembrando que eu estou botando a minha grande sentença, mas eu poderia colocar só em inglês. Então, eu coloco All Databases. E aqui ele tem um mapa de que tem nessa PubMed. Aqui ele está vendo, ó, ele tem 765. Aqui ele está vendo aqueles resultados que eu fiz, ó, sobre genes, sobre dados geográficos. Ele não tem Clinical Trial Gov, que eu acho muito legal isso aqui, ó. Vou botar outra coisa aqui para vocês verem. Só Covid. Aqui, ó. Sobre Covid, tem 9.613. E o que é? Eu peguei até uma colinha aqui. O que significa isso? Ah, estava no outro. Isso aqui é o seguinte. As pesquisas que estão sendo realizadas, governamentais, públicas ou privadas, se é pública, é governamental, né? Sobre o Covid no mundo. Então, eu tenho um mapinha aqui. Olha só, que legal para colocar num trabalho de vocês. Então, ele tem lá acho que é Canadá, Estados Unidos, ou México, sei lá, nos Estados Unidos. Isso, hormônio esse negócio. 578 na América do Sul, na África 590, ali na Europa, desse lado de cá, que eu não lembro qual é o ocidental, 3.275. Então, isso aqui é um mapa de distribuição de todas as pesquisas que estão sendo feitas sobre o Covid no mundo. Olha que interessante. Todas as pesquisas. Então, é legal que você adicionarem no trabalho de vocês. Aprendi no outro dia com a professora, achei muito legal. Deixa eu ver o que mais. Tem ali. Tá. Aprendi essa semana também. Busca por autor. Antigamente, todas as bases de dados tinham busca por autor. Às vezes, você está lendo tanto sobre um material, e aí você começa a pensar igual um autor, ou você quer negar o viés que aquele autor está fazendo. Tanto os Scopus como o Web of Science tem busca por autor. Vamos lá na Scopus Web of Science. Onde que eu procuro ele? Portal da pesquisa, base de dados. Coloco os Scopus aqui. Coloco a minha grande sentença. Tem umas que não aceitam. Vamos ver se ela aceita. Ela deu um erro. Aí, qual que é? Aqui que é a hora de fazer. Eu vou ter que destrinchar e colocar só em inglês. Eu vou ter que montar uma outra sentença aqui. Covid-19. Aí eu adiciono o termo. Quarantine. Não, é outra quarantine. Aprendi esses dias também. Lockdown.
E aqui tudo OR. Eu estou fazendo tudo dentro daquele meu bloquinho verde lá. Ó. Ele não aceitou? Nova estratégia. Eu estou criando nova estratégia. Então, é Covid-19. Depois ele vai me dar lá. Eu copio e colo aqui. Só para falar, nova estratégia, e depois eu vou falar onde que eu fiz a estratégia. Então, aqui tudo é OR, tudo no bloquinho. Aí eu vou adicionar aqui e já vou começar a falar de outra coisa. Aí vai ser END. Estou mudando o bloquinho aqui. Agora estou indo para Early Diagnosis. Adiciono um filtro, eu vou fazer um outro bloquinho. Agora eu vou falar câncer e neoplasma. Câncer, aí o OR, porque agora eu estou usando, vou adicionar um filtro, vou usar OR, neoplasma. O legal é que ele já vai me dar a frase lá em cima. Aqui ele está falando que é no título, no resumo e nas palavras-chave. Eu poderia utilizar todos os campos. Do que você escolher, ele vai falar para você. Aqui era a hora de usar o note, né? Se você quisesse usar. Então, eu quero em todos os campos. Porque eu estava fazendo isso sem restrições lá no outro. Se eu for colocar só no título, palavras-chave e resumo, aí na metodologia, quando eu for utilizar a minha frase, a minha sentença aqui, minha estratégia, tá vendo aqui, ó, eu coloquei período. Aqui no BVS eu utilizei só as palavras que a BVS reconhece, entendeu? E aí me deu esse resultado aqui. Me deu 0. Então, toda vez que você criar uma estratégia nova, você coloca e onde que fez. E aí, com isso, você está montando a bibliometriazinha. Então, ele achou 22.635. Com essa frase aqui, ó. Aí eu já copio e coloco lá, porque a minha foi 8ª estratégia. Eu não preciso escrever ela. Ela vai estar aqui, gente. Será que eu não veio? Não, ok. Vou mesclar para ver se ela não. Ali. Então, na 8ª, eu achei a PubMed. Não, PubMed não, estava nas Scopus. Na Scopus 22.635. Scopus 22.635. E aí eu estava na Scopus que eu queria mostrar para vocês os filtros da Scopus. Tem por ano. E ela, assim como o Web of Science, está aqui a colinha, quem tem por autor, ela tem por autor. Por quê? Igual eu falei, às vezes o cara fala de acordo com o que você pensa ou ele está negando a sua hipótese. Você tem que falar sobre o cara, você tem que se debruçar sobre o que ele escreve para você conseguir extrair uma citação, um argumento. Então, um dos poucos que tem é Scopus e Web of Science. Deixa eu ver se tem mais. Outras duas que são bem legais, que às vezes você fala, eu quero só estudos randomizados, eu quero só teste clínica, eu quero só estudo de corte. Quem tem esses filtros? Medline, PubMed e BVS. Vamos lá. Todos eles têm a mesma coisa, gente. Entra, cria conta, entra, tem que criar alerta, que é o set alert. Você pode, se você está conectado, você salva, você edita. Todos os filtros são bem intuitivos, todos eles são iguais. Ali eu botei só as diferenças. Então vamos lá no BVS. Cedo ele não aceitou a minha grande sentença. Vamos ver se ele vai aceitar agora ou se é problema que ele estava tendo. Ou se é porque ele não tem a interface com essas três assuntos diferentes. Vamos ver se ele vai achar. Nossa, hoje ele tá lento, ele tá pensando, gente. Olha lá, eu falei para vocês que de manhã deu nada. 7.634. Eu usei essa daqui.
Ah, deu zero de manhã, tá vendo? Ó? Eu falo BVS, o CAT, se der zero, você respira fundo e tenta mais tarde, porque acontece isso direto. Então ele achou 7, eu já pus até em vermelho, porque isso acontece, tá vendo aqui, ó? Agora eu vou botar de preto, agora funcionou. Isso aqui eu fiquei assim, não, isso não tá certo. Aí eu testei só com o Covid e deu certo. Mas o que eu estou fazendo no BVS? Eu quero mostrar para vocês os recursos aqui do tipo de estudo. Então, tanto o PubMed Medline quanto o BVS, você consegue escolher que tipo de estudo que você quer fazer. Às vezes, essa metodologia, eu quero estudo de prognóstico, quero fatores de risco, pesquisa qualitativa. Então, você consegue fazer essa categorização. Revisão sistemática, tá vendo? Overview, e aí depende dessa metodologia que você escolheu. Vamos lá agora no PubMed, que tem isso também. Tem que ser a versão Medline, é a outra. Acervo, base de dados, PubMed, Medline. Aquela outra que é essa versão aqui. Vou colar minha frase, deixa eu ver qual que eu já não fiz aqui. Medline eu não fiz, eu já fiz esses daqui, né? Vou pegar a primeira para comparar. Não estou tendo muitos entes, então não estou restringindo, ele vai aumentar, né? Então, aqui do lado, ele tem o tipo. Olha lá, ó. Triagem clínica, meta-análise, estudo de controle randomizado. Então, só essas duas que tem essa opção de filtro. Bom, gente, é isso. Dúvidas, todas as dúvidas, nenhuma dúvida? Vou salvar aqui que eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem depois. Eu posso colar ali também, não posso? Manda o Excel? Consigo arrastar? Ixi, me perdi. Você está em download? Quê? Ah, tá. E ela tá falando que tem sorteio. Ah, pega meu presente aí também para eu mostrar e fazer divulgação. É a plantinha. Vou gerar aqui a lista. Eu vou tentar colar aqui. Ah, é muito bom, né? Todo dia a gente aprende. É muito bom. Se eu aprender uma coisa por dia, eu tô feliz. Roberto, parece que você explicou realmente muito bem. Parece não, com certeza, né? Porque o pessoal não está perguntando nada no chat. Mas tem uns fiotes meus aí já, eu tô sabendo. Já entenderam tudo. Gente, olha que lindo que eu ganhei, a palestrante. É por um fio. Isso aqui, ela faz um modelo de musgo. Olha que lindo. É da nossa feirinha da diversidade e da cultura, que acontece mensalmente no Hall da Biblioteca Moarama e no Santa Mônica. Eu apaixonei, gente, eu ganhei. E agora a Yara vai sortear dois presentes. Por nada, gente. Eu fico feliz. Vou pedir para a pessoa que mais participou. É o Oscar que fala? Oscar, escolhe para mim do 1 ao 48. 2 números. 2. O 2 é a Ana Beatriz de Brito Silva. O 48 vai ser mais. A outra foi o quê? 37.
Ó, Richelle, você esteve aqui na biblioteca hoje para pegar livro? Foi a Richelle Cristina. Uai, Yara. Ah, eu tô vendo Yara aqui, mas sou eu que tô escrevendo. Eu tô no perfil da Yara. Eu buguei aqui. Ó, eu com seu nome, eu vi lá, tava na reserva. Aí o seu nome é diferente. Então, Ana Beatriz de Brito Silva e Richelle Cristina Fernandes. Vocês ganharam 2 brindes. Você tá rindo, né? Eu sou ótimo. Vocês ganharam brindes da feirinha. Aí vocês conseguem. Ah, Richelle, eu sei que pode vir daqui. Ana Beatriz, Sete Campos. Ana Beatriz de Brito Silva. Tá aí ainda ou já saiu? Richelle, você consegue pegar aqui comigo amanhã? Seu brinde? Beleza. Ô, Yara, e se a Ana Beatriz não tiver aqui, só quer outra? Tá. É. Tirando mosca, todo mundo. Ah, ela tá? E ela é daqui? Tirando mosca que é do IF Goiano, todo mundo é da UFO? Todo mundo já tem cadastro na biblioteca? Isso aí, gente. Agora eu vou falar o seguinte: se tiverem dúvidas, se tiverem uma pesquisa específica, que vocês estão fazendo iniciação, ou está indo para o mestrado, um projeto, pode marcar comigo na minha planilha lá, vai ter tem meu e-mail, pode marcar direto comigo que a gente faz essa planilha específica para vocês, tá? E tenta utilizar logo essa estratégia de pesquisa, faz um teste agora com alguma matéria que vocês estejam fazendo, para poder começar a internalizar, porque se você, aquela coisa, se você não, aprende e tenta fazer, você não internaliza. Yara, tem uma pergunta para você. Ah, não, será que é para mim? Porque eu estou no perfil da Yara? Não conheço. Vou anotar aqui para eu procurar o que é. Me dá seu e-mail aí. Ou você sabe o que é, você quer falar para gente? O Oscar, ontem você fez comigo um treinamento. Não, mentira, eu fui mediadora, mas você já estava disponível, né? Mas é porque a Roberta está sendo atrevida e usando o meu nome ali. É porque o computador dela aqui não estava dando certo, tá? Mas eu estou aqui te ouvindo, mas é a Roberta que vai te responder. Mas é porque eu não sei. Tiago, você sabe? Isso aqui já é a resposta? Ah, eu vou ter que estudar. Foi a Poliana que indicou vocês, o Oscar, para essa capacitação? Ah, certo. Eu estou lá em download. Eu fiz hoje, tem lá em download. Ah, tá aqui. Será que eu consigo arrastar para dentro? Tem jeito? Não. Não deixa. Vamos tentar diferente.
Ah, eu não sei fazer, não. Alguém me ajuda? Como é que põe essa planilha aqui para eles? Aí fica copiando, mas não vai para cá. Gente, eu sou muito ruim nessa plataforma aqui. É só vocês me mandarem no e-mail que eu mando para vocês. Começa, mandou agora, já mando, já já. Só tomar um café. Vamos encerrar, Yara? O Oscar, obrigada por compartilhar o pré 2015. Eu não conheço. Faz ao contrário, Oscar. Manda para mim. É mais fácil receber e mandar para vocês a planilha. Pode encerrar quando vocês quiserem. A Vivi, você fique à vontade. Queria agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, bem-vindo à biblioteca. Esse programa que o Vitor e companhia está fazendo, o PCI, é muito legal. A gente está na terceira versão, igual a Vivi falou. E todo ano vai acontecer, não precisa acontecer semestral. Então, acompanhem. A gente está sempre atualizando a página da biblioteca com notícias. A gente tem Instagram, tem Facebook, acompanhem. Tudo que acontece na biblioteca está nas nossas redes sociais. Gente, manda meu e-mail, manda e-mail para mim aqui, ó. Faz conta que aí, ó, a Yara, ó, manda para o Roberta Conde. Manda e-mail para esse. Pessoal, também quero agradecer a presença de todos vocês, né, na nossa apresentação. Quer dizer, mais da Roberta, né, ela que falou, explicou tudo, só mediei. E convidar vocês para participar, né, das próximas apresentações. Hoje à noite tem outras, às 19h. Amanhã também nós temos, né, o dia todo aí com apresentações de manhã, tarde e à noite. E com certeza vai ser muito enriquecedoras aí para vocês. Muito obrigada, viu? Aqui no Notas Compartilhadas tem tudo, gente. Dê uma olhada lá. Tchau, tchau. A Ana Beatriz não falou, né? Vocês viram a Ana Beatriz falando alguma coisa, Vivi? A Beatriz. É a Brito? A Beatriz Lopes passou o e-mail dela. A Ana Beatriz foi sorteada. Ah, e ela tá aqui, ó. Ela apareceu. Ana Beatriz, você consegue vir na biblioteca pegar seu brinde? Vi que ela falou depois. Aqui, ó. É a Beatriz Lopes, né? Essa que você está falando. Não, aqui ganhou o brinde é a Ana Beatriz de Brito da Silva. Ah, tá. É Ana Beatriz. Eu confundi. Acredito que ela mandou o e-mail para você mandar a planilha para ela. Não é porque é que na biblioteca o Moarama, você é do Moarama ou você é de outro campus? Que a gente manda para outro campus. A conexão dela tá ruim. A Ana Beatriz respondeu um oi, mas ela não falou se é desse campus do Santa Mônica. Beleza, galera, vamos finalizar aqui. Eu só vou esperar a Ana Beatriz para responder se ela é desse campus. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.